Quais são as suas lembranças favoritas envolvendo o Som Petrô? O episódio de hoje vai girar em torno da história por trás desse evento que marcou gerações aqui na cidade e que foi reflexo da juventude petropolitana no passado. Eu me chamo Carolina Freitas, sou a jornalista responsável pelo projeto e desde já te convido a seguir as redes do Petrópolis Sob Lentes, no Instagram, YouTube e agora também no TikTok. Eu hoje recebo os DJs e produtores culturais Carlinhos Tardioli, João Mion e Valmir Filho. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Petrópolis Sob Lentes. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Animados para reavivar memórias. Muito bom. Como sempre, tocar né? corações. É legal que a gente está aqui entre amigos de longa data. Mion e Carlinhos se conhecem desde a infância. Jovem infância, desde 5, 6 anos de idade. Me pegou no colo. Sim, ele tinha... ele foi criado com meu irmão, né? Então ele devia ter 5 para 6 anos e eu 10, 11 anos. Então, Valmir veio um pouquinho mais tarde, mas... Eu na verdade, eu também conheço Mion e Carlinhos há, sei lá, 40 anos, talvez 30 e poucos anos, Não, 40. um pouquinho mais de 40. Acho que um pouco mais de 40, né? É pouca história, né? É pouca história para uma hora de programa. Não tenho dúvida, é que o Carlinhos é um jovem senhor, né? E eu e Mion, a gente já está na curva descendente. Tá Né? quase andando de ônibus de graça. Exatamente. Eu já estou quase lá, já. Pelo menos eu ainda tenho cabelo, Carol. Para quem não sabe, o Carlinhos, Mion e Valmir protagonizaram importantes momentos nessa trajetória do Som Petrô e têm sido peças fundamentais na manutenção da memória do evento. No dia 4 de outubro, eles promovem mais uma edição do Som Petrô, dessa vez em comemoração ao marco de 20 anos do evento. E antes da gente viver uma imersão nesse tema, eu quero te convidar a conhecer e acompanhar também os parceiros do podcast do Petrópolis Sob Lentes. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para os perfis do Estúdio Petrópolis, que é a nossa casa e que tem se destacado cada vez mais no segmento audiovisual da cidade e do estado. Estava até comentando aqui com o pessoal de eventos no Rio que eles cobriram. A Mude Petrópolis, que nasce aqui em Petrópolis e que tem roupas para diferentes ocasiões. Hoje, inclusive, não coincidentemente, eu escolhi aqui um look que remete à década de 70, anos 80, onde se passa a nossa história. Chalé do Chocolate e Cadanes. Precisa, gente, de uma empresa para salgadinho? Escolhe o Cadanes. Chalé do Chocolate, chocolates artesanais. Inclusive, fica a dica para conhecer a loja de fábrica do Chalé lá no Valparaíso, que fica ali perto do Kim Pai, uma loja que foi aberta de fábrica com os produtos deles, em que você pode visualizar parte da produção e que é do seu Gilberto, lá da época do Mix Burger. Vocês Puxa devem vida, lembrar. Nossa Senhora. Ele, inclusive, reservou alguns mimos para vocês legal. no final do programa de hoje. Que legal, muito obrigado. E a Ana Flor Papelaria Presente, que completa 1 ano de fundação da loja, lá no Shopping Dom Pedro II, é um charme de lugar. Foi convidado aqui bem. da Yara. Yara, o Laiandro. Isso Posso mesmo. mandar um abraço para ele? Pode, com o Laiandro certeza. é um grande parceiro, um grande amigo. Amigão. Um abração para ele. E tá linda a loja, tá mesmo, maravilhosa tá mesmo. mesmo, um charme. É Para verdade. qualquer idade, é um ponto de parada. Não tenho dúvida. E, gente, o Petrô sempre foi um clube marcado por eventos sociais. E foi a partir da união de 3 amigos, Teodoro, Brunão e Carlinhos Faraco, que surgiu o Som Petrô em 72. O Carlinhos Tardioli me acompanhou, me fez aí uma antecipação desse clima que regia Petrópolis na década de 70. Foi um intensivão, né? Foi. Me levou no clube para a gente repassar esses momentos Exatamente. que a juventude petropolitana vivia no clube e que era a principal fonte de lazer dessa juventude da época. Na época, estava na moda o Big Boy, né, com seu som lá no Quitandinha. Foi na época no Quitandinha. Baile da Pesada no Canecão. Baile da Pesada, né? Não, aí pelo sucesso do Baile da Pesada no Canecão, foi contratado pelo Quitandinha para promover o Baile da Pesada no Quitandinha Big Boy. Porém, a coisa assim não andou tão bem, mudaram-se os personagens, e aí, nessa época, que o Brunão, o Teodoro e o Carlinhos Faraco, meu xará, eles tiveram a ideia de fazer a discoteca no Petropolitano e aí lançaram o Som Petrô em 1972. Esse ano, Som Petrô fazendo 53 anos de fundação e a gente comemorando os 20 anos do Som Petrô anos 80, o revival que nós fizemos, né, que nós idealizamos em 2005 e trouxemos até hoje em dia para não deixar a memória do Som Petrô morrer.
E antes da gente falar sobre o evento propriamente dito, como vocês três eram sócios do clube, eu quero que vocês falem sobre como o clube determinava a forma como a juventude da época era moldada. Então, o Carlinhos me falou de um dia ideal daquela época, né? Que era a piscina, o almoço. Vocês viveram isso na pele. Como é que era essa vivência Carol, dentro do clube? Hoje nós estamos dentro de um ambiente aqui que a gente está no topo da tecnologia, da informação, do lazer, está no celular, né? Os jovens estão todos utilizando. Na nossa época não havia isso. Na nossa época, o topo da tecnologia era você frequentar o Som Petrô. Por quê? Você poderia ir numa loja, comprar um som muito bom para botar na sua casa, mas agrupar aqueles equipamentos para tocar para 1000 pessoas, tinha que ter alguém que soubesse fazer. Então, você fazer um som legal, você colocar uma luz legal, você discotecar, era uma opção de lazer que era o topo da tecnologia. Então, você tinha o clube fazendo isso. Não só no som, mas tinha também os bailes com os conjuntos musicais. Você tinha também exibição de filmes, você tinha piscina, sauna, etc, etc. Várias programações, tinha um esporte importantíssimo, que atraía as pessoas para dentro do clube. Era necessário você ser sócio de um clube para você ter acesso a entretenimento de qualidade. Fora isso, em Petrópolis só tinha cinema. Então era cinema, os Áureos Templos do Cinema Petrópolis, né? E etc. E outros cinemas do centro da cidade. Mas os clubes desempenhavam esse papel, dessa oferta de lazer de qualidade para as pessoas. É claro, evidente, uns um pouco mais caros, outros mais acessíveis, mais populares, mas aqui não tem praia. Não tem, na época você não tinha... Tinha uns malucos que subiam o Morro Açu para fazer montanhismo, mas não era como hoje, que antigamente o turismo ecológico. Antigamente as pessoas não saíam daqui com facilidade para ir para Cabo Frio. Não, era 4, 5 horas de viagem. Não, e nem queriam sair, né? Então você tinha carnavais em Petrópolis, lotados em todos os clubes, absolutamente todos, né? E a gente via que colegas nossos, jovens, adolescentes, ou já na fase adulta, pô, vou ter que viajar, meu pai quer viajar, minha mãe quer viajar, eu queria ficar aqui, eu queria ir no baile. Era o contrário, era o inverso. Era querer ficar na cidade, Exatamente. querer estar aqui. E uma dúvida que eu fiquei foi porque vocês três tiveram esse interesse despertado para a música muito cedo. Como é que vocês aprenderam a discotecar se vocês, de repente, não tinham idade suficiente para frequentar esses bailes e poder ver? Porque hoje, como você falou, a gente tem a internet ao nosso dispor, a gente consegue ver tutoriais para a maior parte das atividades. Como é que vocês conseguiam criar essa essência, essa personalidade? Obviamente falando por mim, né? E como a gente conversou em off, em 76, eu tinha 14 anos. E eu na verdade, eu sempre tive gosto por essa questão de música. Eu sempre fui um aficionado, eu gostava de ouvir música, rádio. Né? A rádio, inclusive, porque a rádio tá no meu sangue, né? Porque eu sou radialista também. Então, aí o pessoal até brinca comigo, né? E eu brinco com as pessoas da seguinte maneira. Mas vem cá, mas por que você quis ser DJ? Aí eu falo assim, pelo cheiro. Mas pelo cheiro de quê? Pelo cheiro do disco de vinil. Porque o meu pai, ele trabalhou na Varig, né? Ele foi piloto da Varig e fazia os voos internacionais. E ele trazia os discos importados para mim na época e tinha um cheirinho peculiar, porque os discos eles vinham lacrados, né? Então, quando você abria, a gente friccionava ele na calça jeans para poder abrir o lacre. Para abrir o lacre, né? E a hora que que você virava o disco, você sentia aquele cheirinho de produto importado, entendeu? Aí eu brinco, falo assim, não, eu passei a ser DJ por causa do cheiro do disco. Você vê só fazer um parênteses. Mas isso é uma brincadeira. A importância do vinil, né? Tem o aspecto visual, aquelas capas maravilhosas. Aí você pela coleção, pelo manuseio. A sensibilidade. E quer dizer, são todos. Antes da audição, era quantos sentidos que provoca, né? Não, e essa questão que eu brinco, né, com o olfato. É a mais pura verdade, tá? A gente leva como brincadeira e tudo, mas aquilo ali também me atraía de uma determinada maneira. E aí comecei brincando dentro de casa, com 3 em 1, a gente não tinha
como ele falou, não existia tecnologia na época. Os mixers, na época onde a gente fazia a mixagem de uma vitrola para outra, não era nem toca-disco, nem picape, nem setup, nem nada, era toca-disco. A gente não tinha pré-escuta, então era meio era assim, uma luta. Era meio assim... Heróico. Heróico, entendeu? Mas só que, como eu te falei, eu sempre fui muito apaixonado por rádio. E em 76, exatamente em 76, a rádio da época chamada Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que é do Sistema Jornal do Brasil. E foi um boom, né? A Rádio Cidade 102,9, nunca esqueço disso. Na verdade, até meados dos anos 70 era a Rádio AM, né? Exato. Que era capitaneada pela Rádio Mundial. Exato. Tinha som dos bailes, isso. né? Som dos bairros. Mundial 860. Som dos bairros. Eu estagiei lá. Mas tinham ritmos de boate. Alguma coisa do tipo. Que não é da minha época, sou garoto novo. Mas eu lembro que até meados dos anos 70 era a rádio que comandava e foi o rádio que comandou, assim, para o público, inclusive, a vontade de frequentar os bailes. Né? E aí o Som Petrô surgiu nesse meio do caminho. Exato. Aí, né? Mas então, essa questão do DJ em si, como você perguntou. Né? Se era experimentação, então em casa. Exatamente. O que acontece? Eu ouvia muito a rádio. Tinha um locutor que, para mim, foi um dos maiores... Para mim, foi assim o meu... não digo ídolo, né? Mas assim, referência. Foi a minha referência, né? Chama-se Van Romero. Ele era um locutor que ele trabalhava de 10 da noite às 2 da manhã na Rádio Cidade do Rio de Janeiro. E ele fazia um programa, acho que era Cidade Dance Club. Disco Club. Cidade Disco Club. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi um DJ tocar e mixar sem pré-escuta. E eu falei, mas peraí. Como é que esse cara está colocando uma música dentro da outra, se naquela época a gente não tinha recurso de aumentar e diminuir a velocidade da música, você não tinha nada, você tinha que fazer na mão, no dedo, né? E a pré-escuta, sabe como é que era? Não. Você colocava o ouvido para você ouvir o sulco do disco. Exatamente. Fiz muito isso. No agudo, para você ouvir. Será e poder fazer a mixagem mais ou menos, né, e tal. Hoje eu não poderia mais fazer isso porque eu não escuto mais o exatamente. Então, foi assim que treinando o ouvido, né? Não tenha dúvida. Lembrando que a base do trabalho do DJ é justamente tocar músicas sequenciadas de forma que não se interrompa, né? Seja para que as fluido. pessoas consigam dançar o tempo inteiro sem que parasse. Porque as bandas antigamente elas faziam isso, tocavam uma música, parava. Tocava outra música, parava. Hoje a gente tem muito mashup, né? Que Sim. você junta e aí... A arte do DJ é a mix. Né? E quem consegue fazer isso com propriedade consegue ter um maior destaque. Não era só questão técnica, né? Até porque a gente não tinha recurso, né? Mas era uma questão de você estar ali e transmitir aquilo que você estava sentindo de emoção, feeling. Sabe? Muito feliz. E você, exatamente, você está vendo ali as pessoas alegres ali, pulando e curtindo. E eu falei com o Carlinhos Nossa. que o legal do Som Petrô é que vocês moldaram memórias positivas que o pessoal tem. Então, quando se fala no evento, o que vem à tona são recordações boas dessa época. São as emoções grandes vividas. momentos vividos, cenário para grandes histórias. E o grande barato disso tudo, que aí o Valmir estava contando a história, em 1977, o cinema lançou Os Embalos de Sábado à Noite, que foi tá aqui para eu perguntar para o Mion. O grande... Mion me falou que o cinema influenciava muito essa vontade das pessoas estarem nas pistas. Você falou do Grease, da novela também, Dancing Days. Mas antes disso, antes de tudo isso aí, antes de Grease, de Embalos de Sábado à Noite, Saturday Night Fever, né? Teve na década de 70, no início, uma grande revolução. A explosão musical. Para mim foi o divisor de águas, que foi o filme Tommy.
Ópera Rock. É que Ópera Rock. obviamente, Era em não é cima da do época The de Who, né? vocês. Era em cima do The Who. Do The Who, exatamente. É o Pinball Wizard, lembra? Isso. Não, e na época do Woodstock. Festival do Woodstock, Woodstock. é, Assim, aquelas meio paralelas. E né? ali surgiu um cara que é um dos maiores, para mim, um dos maiores artistas, músicos e cantores do mundo, que é o Elton John, né? Elton John. Elton John saiu dali, daquele divisor de águas, né? Ou seja, tudo começa lá no Reino Unido, na Inglaterra, em Londres, nos clubes lá de Londres, né? E foram ganhando escala na Europa e tal. Mas realmente ganhou um vulto enorme quando os Beatles pisam nos Estados Unidos, né? E como tudo que acontece nos Estados Unidos, seja para a produção de um carro ou de música, ganha uma escala industrial magnífica. O próprio Big Boy que a gente citou aqui, ele veio desse movimento. Então chega até a gente os embalos do sábado à noite. Então você vê uma pista de dança que está piscando luz. É um negócio que não é a disco pra garotada, music, então, é um negócio de maluco. Tudo sensorial, né? Exatamente. Aí você vê aquele troço assim, se fosse hoje 4K, a gente piraria. Né? Aquelas imagens mais ou menos, bom, a TV era preto e branco nessa época, não sei dizer muita coisa. Então você vai no cinema e vê aquilo colorido, que coisa de louco. Aí depois vem a Rede Globo Televisão, né? com toda a sua... com seu profissionalismo e visão de marketing de tudo, e lança a novela Dancing Days logo depois. E foi um estouro. Com frenéticas, né? Frenéticas. Nossa, um estouro. E evidente que essa época, da mesma forma que o Tommy, Ópera Rock, deve ter influenciado uma série de guitarristas, Petrópolis também, é um celeiro de músicos espetacular. Né? Os embalos de sábado à noite, no final da década de 70, foi um divisor de águas para nós. Entende? Porque aquilo que ele falou, a experiência sensorial do vinil. Eu já tinha muito disco que eu pedia de presente de aniversário. Eu faço aniversário em julho, então eu ganhava uma soca de disco no meio e uma soca no final do ano. Era presente de... E era uma coisa barata, era tranquilo. Meu filho tem certeza, você não está precisando de uma bermuda, não. Estou precisando de 3 discos. Meia, cueca? Não, pra quê? Era disco. Pai, então... E você começou a discotecar com a idade do Valmir, né? 14 eu comecei anos. com 14 anos, né? 1979. Quando... 14 anos, na época, era a censura dos bailes, porque o negócio era bem divididinho. Domingo era matinê para garotada. As sextas-feiras eram um negócio mais para bares e barzinho, então pessoal mais maduro. E algumas boas que tinha em Petrópolis, que eu não lembro, Vale da Lua, Mafagás, Laterrine, Samambar, essa coisa Laterine. Nossa. O sábado era muito dos conjuntos. Arco da Velha, lá em Arco da Velha. O sábado era praticamente uma propriedade exclusiva dos conjuntos de baile, né? Tocavam outro dia de semana também, tinha baile terça-feira, né? A própria Boêmia fez. E domingo era a tada domingueira, era discoteca para garotada. Né? Quem inaugurou isso foi a Furacão 2000, né? Inclusive lá no Quitandinha e tal. E depois saiu um monte de gente, inclusive nós. Que aí veio o Som Petrô. O Som Petrô. Copiando aquele padrão. Quando a Furacão assumiu o Quitandinha em 72, foi quando começou o Som Petrô. Exatamente, quando começou. Foi um pouquinho antes. Cara, eu acho que foi mais ou menos na mesma época. E 72, 71. Retomar a menção que vocês fizeram ao Big Boy, eu vi que ele faleceu muito jovem, em 77, acho que teve uma crise de asma no hotel. E como é que vocês acham que ele impactou os DJs da época? Ele tinha... Qual que era a identidade dele? O que ele trouxe de novo? O cara foi referência para todo mundo. Big Boy era um rapaz viajado. Ele era professor, inclusive. Eu vi que no início a identidade dele era secreta, né? Ele não revelava a identidade verdadeira. Ele trabalhava no rádio, era um grande usava personagem. esse pseudônimo. Era um grande e aí personagem. depois mostrou quem ele era. Mas como ele viajava muito, ele trazia muito material na bagagem. E discos difíceis de arrumar que ele tocava no programa dele de rádio. Que era a segunda função dele, né? Mas aí acabou que ele se destacou muito na época e virou um ídolo, né? Talvez o primeiro ídolo DJ do Brasil. Era ele aqui na Rádio Mundial e em São Paulo era um locutor também, um DJ, disc-jockey, Júlio Mazei. Julinho Mazei na Rádio Jovem Pan. Esses caras, e quando se falava do antigo eixo Rio-São Paulo cultural, esses caras estavam no topo da lista. Porque a discoteca, para eles, era não só um trabalho de rádio que eles faziam, não só, um trabalho espetacular,
mas também o trabalho das discotecas, né? Já abrindo pista de dança aí pra garotada na época. E vocês estavam falando de discos que eram difíceis de conseguir. Hoje a gente tem Shazam, se a gente não sabe o nome de uma música, a gente vai lá e pega. Hoje é tudo Vocês mastigado. recebiam muito público que de repente vinha perguntar qual era o nome da música que estava tocando? Como é que era a relação da Tinha audiência música que nós- com... Tinha música que nós tocávamos antes de tocar no rádio, dependendo. Ele, por exemplo. Porque o que acontece, Carol? Quando a gente está falando desses caras Big Boy, Johnny Mazei, se o rock entrou no Brasil, entrou pelos Beatles, e antes disso já tinha Bill Haley, The Comets, e antes disso já tinha Elvis Presley, mas era a era do rádio e tal, babá. Quem botou a black music aqui no Brasil foram esses DJs. Aí eu tô falando de Earth, Wind & Fire, pra mim é a maior banda de todos os tempos. Maravilhoso. Eu tô falando de The Whispers, aí já é um negócio chamado... Kool and the Gang. Kool and the Gang, que é um negócio maravilhoso. Commodores. Nossa. Sim. Não, é só coisa fina. Esses foram esses caras que trouxeram. Entende? Então, essa que é a importância do negócio. Os caras trouxeram um estilo musical que o Brasil não conhecia. Quando se fala que Tim Maia foi para os Estados Unidos, aprendeu um monte de coisa, foi com esses caras. Sim. Ele foi Entendeu? fazer um intensivão de black Porque music. eu fico até arrepiado. Você imagina um gênio como Tim Maia se inspirando num gênio como o Barry White. Pelo amor de Deus. Sim. Eu tenho vários discos do Barry White. A gente, graças a Deus, tem cerca de uns 6, 7 mil discos de vinil lá ainda. E a gente ainda vai chegar em memórias de vocês que são pautadas pelo Som Petrô. Mas desde já, queria saber se tem alguma música que pra vocês remete direto ao Som Petrô. Assim, uma música que quando toca, vocês lembram da época das Billy Paul. pistas. Pra mim é Billy Paul. São várias músicas, né? Como é que é? Your Song? Your Song. E Valmir, tem algum, Valmir? Nossa, são Porque o poder da tantas, música são é várias, muito gostoso isso, né? Billy Paul e Your Olha, Song pra mim. nossa, citar aqui, vou ter que citar uma meia dúzia, mas, por exemplo, Earth, Wind and Fire, September, September. é uma música que O que você sentiu a primeira vez que você... Cheryl Lynn. A primeira vez que você tocou Got to Be Thriller, Real. do Michael Jackson, no Som Petrô. Thriller. Canelada. Ó, cara. canelada. Que é Thriller? Thriller. Nossa Senhora. Caramba. Valmir foi o primeiro a tocar Thriller. Ah, é? No Brasil, aqui, em Petrópolis. É, Em pista de cara, dança. coisa de maluco, né? Teve lançamento especial. É. Um momento... É tanta coisa, cara, que... Então momento- essa eu acho que vem- define. Pro Valmir é Thriller, então. Por ter mas sido... ele passou por muitos Mas conta momentos. você ia contar. Ele o ele teu. passou por muitos momentos. Um momento que me lembra, que me remete a Som Petrô, é o lançamento do filme do Footloose no Cinema Petrópolis. com o Colégio São José. Isso. E que a música é um hino Carol, do Som Petrô Som até Petrô, hoje. não. Carol, eu não sei como. A Footloose. população de Petrópolis estava toda dentro. Tem 2 eventos que a população de Petrópolis estava toda dentro do lugar e eu não sei como. Uma foi Footloose em Petrópolis. Outra foi o gol da Napolina, Serrano e Flamengo. Todo mundo estava lá. Não existe uma pessoa da minha geração Que não lembre que não dos lembre momentos. que eu estava lá. Falei, como? Não cabe. Só tinha 1.200 assentos num lugar e 15 mil no outro. Mas aquele Não cabe. evento da pré-estreia do Footloose Foi foi uma coisa que sensacional. parou a Foi de cidade. maluco, Parou a cidade. Maravilhoso. Você devia ser locutor da Melodia na época? Foi 84. 84, eu acho que eu já estava na musical. Já estava na musical, eu estava na musical. Aquele LP tocou quase todo. Eu estava na música. 84, 86 eu estava na musical. Eu estava em 82 na Melodia. Foi quando eu comprei o Som Petrô. Quando Em comprou o Som Petrô. 82 eu estava na Melodia. E aí, assim, houve uns momentos, né? Essa parte, por exemplo, já adentrando os anos 80, o Colégio São José foi um grande influenciador, Propulsor, né? Foi incentivado Porque demais. eles promoviam os grandes shows da danceteria Petrô. Nós Então, vamos chegar lá um dia. vou só pontuar aqui. Na projeto década de tá. 70, os bailes eram aos domingos, como vocês falaram. Começava cedo, Domingueira. 4, 5 da tarde. A gente chama, o pessoal chama de hi-fi. Meu pai fala muito Matinê, desse termo, hi-fi. Começava 4 horas da tarde, terminava 8 horas da noite. O pai ia esperar a filha ou o filho na porta do clube, esperando. Foi apurado pelo Carlinhos que em 78 o Som Petrô recebeu uma atração internacional, que foi a Roberta Kelly, Isso. norte-americana, Chegou famosa de pelo Kombi. hit Zodiac. Eu tava lá. Zodiacs. Zodiacs. Eu tava lá. Emblemático. Conheci pessoalmente. O nosso presidente Arnaldo Rippel, falecido, que a gente tem gratidão, né? Ainda a gente vai contar essa parte da história, né? Ele contava que
o Petrô não cabia mais uma agulha. Viva, Nunca, que estava lotado, o clube lotado, e chegou de Kombi, né? Chegou de Kombi. Dizer que chegou Ela de chegou de Kombi na Kombi? porta do clube. E bicho, essa questão de Kombi, eu tenho cada coisa boa para te contar. Quem não tá lembrado da Roberta Kelly, dá uma pausa aí no vídeo, abre uma nova aba, bota a música pra tocar, que na hora você vai saber quem é. Zodiacs, o nome da música. Do zodíaco mesmo, dos signos, tanto que ela fala nos signos. A música foi gravada em 77. Em 78 ela veio. Virou o boom. Temos o compacto. E como é que foi isso, Valmir? Como é que foi essa Hino vinda dela? hino da Disco Music. Então, assim, o que eu lembro... Porque você tinha 16? Eu tinha 16 anos. Eu lembro que foi um produtor... se eu não me engano, foi um produtor... Quem fez a ponte, se não me engano, foi o Bruno Fante, o Brunão, que era proprietário do São Petrô na época. Parece que ele fez uma ponte com um produtor que ele conhecia e ela veio fazer uma turnê no Rio de Janeiro e pintou aquele domingo vago e eles encaixaram. Ela veio num domingo, era um domingo. Não foi numa sexta, no sábado, não. Porque ela cantou no Rio, sexta e sábado. E aí domingo ficou aquela brecha ociosa e tal. E o Bruno parece que conhecia o produtor que conseguiu trazer, viabilizou. E se eu não me engano, eu acho até que foi o Bruno que bancou essa questão de cachê, de a parte operacional, o lugar para ela ficar aqui. Eu não lembro muito bem. Eu lembro da festa em si. Eu lembro que eu estava dentro do camarim, pedindo autógrafo para ela. Eu tinha um disco com uma coletânea, nem era o single dela, né? Mas estava na coletânea que ela assinou para mim, fez uma dedicatória para mim. Eu imagino como que o clube reagiu, já que só tinha um ano de lançamento da música. Isso é muito pouco tempo para a gente pensar em repercussão. O Bruno pode te falar muito, muito bem sobre isso. Assim, é o cara que... eu vou até... A próxima vez que eu tiver com ele, eu vou perguntar sobre isso. Pergunta. Se tem alguma questão foto, de curiosidade. alguma coisa. A foto eu não sei, né? Não era uma época que a gente tinha tanto... Na época tinha que contratar fotógrafo. Mas não era, a gente não tinha tanto trâmite nos bastidores, né? A gente era mais diferente. Eu era moleque, muito moleque. Eu tava lá porque eu tocava no São Petrô e tinha um acesso, né? Isso aí. Que o importante é ter o acesso, né? Sim. E aí, falamos então dessa década de 70, vem Roberta Kelly aos domingos, e aí na década de 80, como você falou, entra Colégio São José para viabilizar a vinda de grandes artistas, grupos nacionais, e aí só alguns. Na verdade, o João Mesquita, né? O João, inclusive, meu padrinho de casamento. Olha só. Eu estudei no Colégio São José, tive o prazer de estudar lá com a família Mesquita, né, qual mandar até um abraço para eles lá. E eu aprendi muito com o João. O João, em 76, o João foi um cara que me fez eu sentir a emoção do rádio. Ele era locutor, ele fazia um programa aos sábados na Rádio Difusora de Petrópolis, ali em cima do D'Angelo. Tem matéria no site do Petrópolis Sob Lente, quem quiser relembrar. Eu fiz junto do Denverson Carneiro Malta, que era sobrinho. Puxa, show de bola. E aí, ele fazia um programa chamado Tarde Jovem, aos sábados, à tarde, ao vivo. E tinha público, né? Tinha plateia. Programa de auditório. Tinha plateia. E ali eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Eu tinha 14 anos, eu estava entrando no São Petrô, né, como discotecário, e ali eu me apaixonei pelo rádio. E aí ele chegou para mim e falou assim, eles me chamam de Valmirzinho na época, aliás, todos eles, né? O Carlinhos, o Mion, todo mundo. Eu era conhecido como Valmirzinho. E aí ele falou assim, Valmirzinho, vou te colocar para fazer a sonoplastia do programa, da Tarde Jovem. E eu comecei ali a operar e colocar a mão também, que eu já tinha uma certa habilidade com disco de vinil e tudo, aquela coisa toda. Então, aí, chegando lá, né, na questão dessa entrada do Colégio São José
diga-se João Mesquita, né? No São Petrô. No São Petrô. Quer dizer, nessa parceria com o Petropolitano, aí sim, aí deu uma reviravolta. Até porque... Ganhou corpo, né? Até porque eu não digo que tenha sido sorte, não. Mas foi a época em que explodiu a música no mundo. Foi a era de ouro. A música pop, né? A era de ouro, né? A Golden Era, né, que a gente chama, né? A época onde houve exatamente aquilo. Passamos saímos aquela transição dos anos 70 para os anos 80. Não só internacionalmente, e principalmente nacionalmente. Então fala aí nomes que participaram da história do São Petrô. Nossa! Paralamas de Sucesso, Kid Kid de Abelha, Abelho, Biquíni Cavadão, Marina Lima, Capital Inicial, João Penca e os Miquinhos nós trouxemos, acho que umas 47 vezes. Biquíni Cavadão também eram sócios do clube. Conosco já agora, recentemente, nós tivemos o prazer de levar o Léo Jaime. Léo Jaime, Doutor Silvana. Doutor Silvana e companhia. Silvinho Blau Blau, que aí, tocou com o grupo Tocaia, com a banda Tocaia. Tinham as bandas de uma música só, era muito engraçado. Tipo, Doutor Silvano e companhia, que tinham duas, era Serão Extra e eu. Então tinham músicas de bandas de uma música só, tipo Zero, a gente levou, Plebe Rude. E outras bandas que a gente chamava de segundo escalão, né? Segundo escalão. Mas era espetacular. Mas era muito o legal. O efeito que a música deles causava no público. O rock Brasil era muito rico, né? Muito demais. Foi aí que... Começou com Blitz, né, Vanil? Blitz. Você não soube mesmo. Aquela música deu uma explodida. Atemporal. E logo depois a Rita Lee vai fazer aquela parceria com o Roberto Carvalho. E começou a produzir álbuns espetaculares. Lança Perfume, era um negócio de maluco. Cada música bacana e uma qualidade de mixagem. De gravação, de mixagem. Era uma linha melódica, tudo. Produções assim. Roberto Carvalho foi um ponto fora da curva. Porque apesar do São Petrô nos anos 70, a época áurea do São Petrô foi nos anos 80, os anos que nós vivemos lá dentro. Exatamente. Com mais vivência mesmo. Não por causa da gente, mas porque a gente deu sorte. Isso que eu tô querendo. Eu achei que a gente estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. O Rock in Rio eu estava lá, né, em janeiro de 85, eu tinha 19 anos. E você vê, pegou o meio dessa situação. Os anos 80 foram anos tão ricos que em 85, um Rock in Rio, eu fui 2 dias, eu fui para ver o Queen. Só isso. Acabei adorando o Iron Maiden e etc. Vi Rod Stewart, é espetacular, um negócio espetacular. Então você pega uma década onde você tem justamente... Privilegiada, né? Esse é o termo. Privilegiado. Nós fomos privilegiados. Tinha muita coisa ruim também. Vamos dizer que The Go-Go's era bom, não, que eu gostaria de usar. Nós somos literalmente privilegiados. E a criatividade, Carol. Você pega, por exemplo... eu costumo dizer que com os DJs, tinha na nossa geração, tinha boate, tinha clube, tinha etc., pelo menos 20, 30 DJs trabalhando simultaneamente todo fim de semana. Até mais. Fosse sexta, sábado e domingo. Levando em consideração todos os bailes, a gente mobilizava mais de 10 mil pessoas num domingo. Tá econômico. Só Serrano era 3 mil. Eu calculo de 15 a 20 mil pessoas, tranquilamente. 3 mais 2 no Coral, mais circulando na rua. No Petrô, mais 1000 no Bogari. Aí, Carol, Bogari, Magnólia, Pedro do Rio. Os bailes funk da Furacão 2000. Nossa! Aí você tinha DJs em todos esses lugares. Cada um discotecava de um jeito diferente. Quando o Valmir me chama para o São Petrô em 88, Serrano caiu, teve aquela tempestade, tal, não sei o quê. Aí eu estava começando a fazer o Bogari com meu irmão, andando a passos relativamente lentos. O Valmir, você está de bobeira, vem aqui no Petrô, me remunerava muito bem, eu fui. A gente não precisou combinar o que a gente ia fazer. Então chega um DJ, que era eu cheguei aí na São Petrô, mas eu não discotecava, nunca tinha discotecado com eles. Entrei, discotequei e não queimei nenhuma música deles, porque eu já sabia a onda que eles iam e fui numa onda que permitiu eles continuarem. Criou a sua própria identidade ali de som. Todo mundo com a sua própria identidade. Hoje é muito difícil. Eu, no início dos anos 2000, 2001, 2002, eu prestei serviço de sonorização para uma determinada casa noturna aqui de Petrópolis.
E o DJ, aos sábados, ele tocava sempre a mesma coisa. Sempre a mesmíssima coisa. Um dia, até aí tudo bem, que o público vai lá pagar um ingresso para ouvir aquela sequência que o cara tá tocando. Né? O Fabinho Guerra tocava sempre do mesmo jeito. Então, vou pagar um ingresso porque eu quero ouvir o que ele toca. O Edinho, né? Aquela coisa toda. Só que aí, num determinado sábado, o cara pegou uma gripe lá e foi outro jeito tocar. E tocou a mesma coisa. Caramba. Então, a crise de criatividade, é claro que a culpa também não é dele. O que o mercado diz para ele tocar está por aí mesmo. Entende? Agora, para você ver, Carlinhos, por exemplo, produziu o La Bohème. Eu fui o primeiro DJ do La Bohème, depois ele me sucedeu lá. E ficou mais tempo. Ele tinha uma pegada dos anos 90 que, sinceramente, eu nunca vi ninguém fazer igual. Vivia a década. Viveu mesmo. Foi quando eu comecei a me desinteressar, porque ficou muito óbvio, né? Uma música está aqui, ó. Tum, 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 entrou outra. Tum, 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 muda o tom. A batida é a mesma. Falei, pô, o que é isso? A gente é acostumado a fazer milagre. Aquela coisa que as pessoas falam assim, é a mesma música durante 20 minutos. É Euromusic, né? Quando a música europeia, ela adentrou o Brasil mesmo, né? Ficou ruim, eu decidi sair. Mas ele fazia de um jeito que hoje, depois que eu revirei minha discoteca toda, eu tenho uma lote lá, Carlinhos, deve ter uns 80 discos, que se você pegar, vai pegar 1, 2, 3, você vai fazer o baile direto. É tudo que tocava na época. Tudo na memória do que eu lembro que ele tocava. Entendeu? Lá no La Bohème. Mas de tão marcado que ficou o estilo de cada um. Eu acho que depois do São Petrô, em Petrópolis, a segunda marca mais valiosa da discoteca é o La Bohème. Olha, digo e repito, a equipe JM é meu baile, fiquei lá 8 anos, ninguém colocou mais gente num clube para dançar debaixo do DJ Petropolitano do que nós. Ele participou disso também. Ele fez baile lá para 4 mil pessoas. Entende? Então, em termos de quantidade de público, ninguém barrou meu recorde. A mobilização era... mobilização era cruel. Mas não ficou a marca. Já. Até porque o Serrano ficou marcado pelo esporte, pelo futebol. Agora, depois do São Petrô, que indiscutivelmente é a maior marca de evento noturno de Petrópolis, eu acho que o La Bohème é a marca mais valorizada que nós temos hoje para relembrar. E muito eu lembrada, concordo. Com carinho. Mesmo 25 anos depois do incêndio, as pessoas passam por mim na rua e falam, caramba! Tem vídeo do Carlinho lá tocando. Tem os vídeos na internet. E depois do La Bohème, acabou. Pois é. De lá pra cá... Aí veio o revival do São Petrô. Nós estamos falando de marca, né? Que marcou. Foi uma coisa regional, mas eu respeito muito o trabalho do Pigmeu e do Walter lá no Esporte Clube do Rio. Espetáculo, espetacular. Bom também. E a gente tá falando de marca, né? Zapata também. Mas com todo respeito. Igual o São Petrô e o La Bohème. E já que vocês falaram em identidade, qual que era o bordão de cada um aqui? Bordão? Tinha? Carlinhos chegava na pista, falava? Você sabe que eu vou fazer uma outra homenagem aqui. Uma outra homenagem. Todo DJ que se comunica, ele se comunica, ele tem um estilo próprio dele, tendo em vista que é radialista, locutor e tal. Então... Agora, Marcelo Pigmeu, eu, Carlinhos DJ, a gente tem um pouquinho de Júlio Guarani no sangue. Júlio Guarani, para quem não sabe, é um dos precursores da Furacão 2000, que saiu de Petrópolis. O Júlio, ele foi o DJ que eu vi tocar pela primeira vez, quando eu fui no Serrano aos 14 anos de idade, e decidi que a partir daquele dia eu ia fazer o que eu faço até hoje. Foi uma inspiração desde cedo. O Júlio Guarani, ele tem ele tinha hoje está com 70 anos já, né? Já está meio velhinho. Mas ele tinha uma habilidade... não era exatamente um cara técnico para discotecar, mas ele era um cara de um repertório impecável na cabeça, uma ousadia para... Super carismático. Hiper carismático, pegava o microfone e dizia para o público, deitava. Rolava quando o O poder da comunicação. O poder da comunicação dele espetacular. Espetacular. Então, admirável. Né? E já era um cara polêmico, do tipo de ele se vestia para fazer o baile, lencinho no pescoço, camisinha, mamãe sou forte, mesmo sendo fraquinho. Então, ele já fazia um estilo
Ele tinha um meio estilo próprio retconga, dele. Ele É tinha o um personagem. E a gente, às marcante. vezes, não se dá conta, mas impecável. se o DJ realmente não tiver essa habilidade de comandar, a pista fica vazia, Não né? tem dúvida. Fica, ou tem morta. dúvida. Na Não é só você tocar a música. É você E envolver às vezes as pessoas. engraçado, certamente eles têm vão ter a mesma percepção, ou têm a mesma percepção que eu. Às vezes você toca a música que está no auge, que está no topo, que é a top do momento, e tu olha para o público e o público está frio te olhando daquela maneira. Vocês têm que ter esse Tocou na hora termômetro, Então, né? eu acho que ou você sempre pensa que toquei na hora errada, mas às vezes você também pega, às vezes tem essa questão de você, como é que eu vou dizer, abraçar e o público te abraçar também. Essa troca, sabe? Essa troca. E o Juninho, ele tinha muito isso. O Juninho é que nem o Mion falou. Assim, ele fala assim, olha, agora todo mundo estátua. Não, e numa época que a comunicação era muito importante, porque a gente tinha, por exemplo, tirando pelo Som Petrô, né, que a gente tinha os desfiles de Misses, né? Garota Verão, Garota São Petrô, Garota Primavera. A gente tinha, e o Valmir vivenciou muito isso, que eram as gincanas. Nossa. As gincanas dos anos 80 que tinha na cidade e que no final dos eventos, né, aconteciam no Petrô. No São Petrô. Tudo sob a batuta do Valmir. Então você tinha que ter uma comunicação muito dinâmica e direta para conseguir chegar até as pessoas. Óbvio que tinha os locutores, né? E aí vem o Luiz Mártire na cabeça, que era o grande baluarte da comunicação. A respeito da gincana, tem um detalhe muito legal. Olha só, aí você viaja, né? Às vezes eles estão falando coisas aqui que eu nem lembrava, mas aí você acaba dando aquele estalo, né? A gincana, pra você ter uma ideia, olha só que doideira. Eu cheguei pro seu Carneiro Dias, que era o... Seu José Carneiro Dias, que era o... Carneirão do Diário de Carneirão Petrópolis. Diário de Petrópolis. Foi meu patrão. Dono da Rádio Musical. E com Passoli lá na época e tal. Tava até o Pupila lá na época e tal. Não, nessa época o Pupila não tava. O Pupila foi já na década de 90. Mas nessa época da gincana, cara, a gente conseguia... Porque a gente não tinha tecnologia. Vamos explicar para o público o que era a gincana para quem não sabe. Então, era promovido pela prefeitura, que Carlinhos comentou comigo. Secretaria de... Tinha uma participação da Secretaria de Cultura da época. Não tenha dúvida. Mas era, quem fazia éramos nós. Nós lá no Petrô. Então explica aí para o primeiro foi João Mesquita? Não. As gincanas fomos todos nós, fomos nós que produzimos. O que era então, Valmir? O que era a gincana? Então, a gincana nada mais era, para quem pessoal que não conhece, você dava as tarefas, tinha as equipes, né? Formação das equipes. Formava-se as equipes, então tinha a equipe 10 na época. Equipe 13, equipe 77, eu lembro assim O pessoal montava as equipes com os carros, adesivavam os carros em Petrópolis e vê como é que o mundo era diferente, né? Completamente diferente. E cada equipe, ela tinha um ponto, ficava num ponto em Petrópolis. Então, por exemplo, aqui em frente ao Marovil, aqui na praça, naquele cantinho onde é um ponto de táxi ali, era uma equipe que ficava ali. E aí tinha uma tarefa em comum para todo mundo cumprir. Exatamente. E várias delas. Cumprisse primeiro, era premiado. Aí tinha o horário. E tinha uma contraprestação também comunitária. Era prêmio em dinheiro. É mesmo? Prêmio em dinheiro, O bacana também é que naquela época a gente já tinha essa questão da filantropia também. Então, por exemplo, a gente exigia que as tarefas seriam cumpridas ou a equipe seria classificada ou desclassificada desde que atingisse aquele número de toneladas de alimentos e tudo, na qual a gente... Teve campanha do agasalho. Tinha diversão, mas tinha essa contrapartida social. Tinha. Tudo era dessa maneira. E não tinha mimimi. Pra você ter uma ideia, a gente fechava a Avenida Roberto Silveira e a Praça da Liberdade num sábado, às 11 horas da noite, para o desfile.
das equipes. Era como se fosse coisa de carnaval, desfile de escola de samba, onde as pessoas saíam dos prédios, na sacada dos prédios, na Roberto Silveira, na Praça da Liberdade. E às 11 horas da noite, simplesmente a gente fechava. A polícia militar, claro, a gente tinha conhecimento com todo o apoio das entidades. E a polícia militar, na época, que era responsável pelo trânsito, ia lá e fechava, botava um cavalete na 7 de abril ali, aqui não pode passar, meu amigo. Ia lá e não tinha mimimi, não tinha nada. Era sei lá, as pessoas... Era um outro astral, era diferente. Se socializavam com mais facilidade. Tem uma dúvida que eu acho que muita gente deve estar em casa, que é... ouvindo falar em todo esse sucesso que o São Petrô fazia, por que em determinado momento passou a ser mais espaçado? Isso é muito atribuído à mudança de hábito e comportamento da população de uma forma geral. Principalmente. E Carlinhos pontuou também de um momento decisivo em que o São Petrô foi uma ferramenta fundamental de recuperação financeira para o clube, porque o clube poderia ter um outro fim. Vocês podem comentar sobre isso, sobre esse momento que o clube viveu? Eu só posso comentar até 94. Essa foi uma virada fundamental, principalmente em relação à memória do que nós vivemos de São Petrô, que é uma coisa assim imensurável, né? Que a gente não consegue mensurar por conta daquilo que a gente viveu, né? E a questão da sobrevivência do clube, que o clube estava passando por transformações, e o Mion pode falar melhor sobre isso, porque ele foi a mola mestra dessa junção de valores, né, que fez com que o clube sofresse essa virada. Num dado momento, Carol, a gente estava, eu e o Carlinhos sempre conversando a respeito de eventos e tal, né? E aí o Carlinhos me fala uma frase que ficou na minha cabeça por muito tempo. Aliás, está até hoje. O negócio é a gente se envolver com a produção. Porque até então, eu DJ, engenheiro de som, tinha equipamento de som, ele DJ, tinha equipamento de luz, um pouquinho de som, tal, papai ia um pouquinho de luz. De repente, produzindo, a coisa acontece mais do nosso jeito, mais da nossa cara. Porque eu trabalhar para você me contrata para fazer um evento, eu tenho que fazer o que você quer. Né? E a gente sentia falta dessa liberdade que tinha nos anos 80 de montar o nosso próprio equipamento e fazer do nosso jeito. E o tempo passa, a gente quando foi em 2004, eu estou no colégio Santa Isabel, levando meus filhos para a escola, e ele também. Conversa. Para resumir, porque senão vai tomar muito tempo. E passou o Arnaldo Rippel, que foi levar a filha dele, a Júlia, também para a escola. Eu cutuquei e falei para ele, a solução está ali. O Petrô está precisando de ajuda, vamos ajudar. Vamos tentar fazer alguma coisa pelo Petrô. Então, fizemos uma proposta, debatemos essa proposta. E eu, então, marquei consulta com o Arnaldo Rippel para conversar com ele sem que ele perdesse a meia hora dele de trabalho. Ô, meu, tudo bem? Tá doendo? Não tem nada doendo, não. Eu quero falar sobre o Petrô. E ele, então, aí conversei a história toda com ele e tal. Ele deu-me livre, eu queria que ele fosse presidente do Petrô. E não quero. Já passei por todos os cargos lá. Esse eu não quero, de jeito nenhum. Bom, virou, mexeu, 10 dias, toca meu celular. Ô, meu, tudo bem? Aqui é Arnaldo Rippel. Ô, doutor, como é que vai? Pode me encontrar amanhã no Petrô às 19 horas? Falei, posso. Cheguei lá, ele pegou um projeto que a gente tinha feito, protocolei na secretaria lá, a diretoria anterior recusou o projeto, mas ficou lá protocolizado. E aí, então, ele falou assim, isso aqui tá de pé? Eu falei, o que mudou? O clube tá para ser vendido, arrendado, e eu não vou permitir, não. Em cima desse projeto, eu vou ganhar as eleições e nós vamos recuperar o clube. Eu falei, tá bom. Fomos lá, fizemos, né? Como diz um amigo meu, né? Um amigo nosso lá da Câmara Municipal, um advogado, né? Ele falou assim, viu que era impossível, foi lá e fez. Então, o doutor Arnaldo, não existiria Petropolitano Futebol Clube hoje sem o doutor Arnaldo Rippel. Teria virado outra coisa. Sem vocês, né? Não existiria. E o que ele não queria fazer, acabou ficando lá 17 anos. Pois é, era um apaixonado.
Ele ficou Eu acho que 8, você 9, eu chegou a fiquei me 10, receber 11. lá na clínica para eu fazer uma matéria sobre o preto e branco, os jogos de tênis, a fantasia. E me cedeu uma série de fotos, e sempre com uma alegria em compartilhar histórias. Tênis à fantasia, era muito Tênis legal. à fantasia. Aquele clube era a vida dele. Nem tudo foi... Nem No, tudo... no samba, no tênis, tudo, no tudo, social, tudo, aquele tudo, clube tudo. era a vida dele. Ele gostava muito daquilo que ele Exatamente. fazia. E confiava muito nas pessoas a quem ele... Ele delegou, a gente trabalhou muito. Eu acho que... Sangue, suor e lágrimas, mas foi interessante. A questão do Petropolitano, não só São Petrô, mas o Petropolitano, ele ficou, creio que de 95... Teve um hiato, né? Um hiato. De 95 a 2003. 2004. Nós assumimos a diretoria lá em 10 julho anos. de 2005. 10 anos, eu acho que o clube Sumiu. desapareceu. Deixou de acabaram ser os sócios, acabaram tudo. Continuaram a ter os eventos, mas não pelo clube. Sabe o que acontece, Terceirizaram o clube, né? o clube foi terceirizado. Petrô era um clube de elite. Né? Resolveu popularizar. A elite foi embora. Aí o trabalho popular acabou, fossem os dois. Então, eu vejo assim... Essa questão da popularização, certamente, isso aí eu posso falar de cadeira, porque eu vivi minha vida dentro do Petropolitano, desde 1976 até 1994. Como profissional, de 82 a 94, que eu era que aí eu fui o proprietário do São Petrô e tal. Mas certamente, como 2 são 4, e eu não... Assim, não é pejorativo nem nada. De forma alguma, é mas fato. Isso é má administração. É fato. E não só no Petrô, vários outros clubes. Mas já eram as transformações que viriam pela frente, que já estavam acontecendo. Além da má administração, claro, os problemas sociais, os problemas do país, enfim, tudo isso... Toda uma influência... Houve uma influência. E graças ao o que vocês fizeram foi um milagre. E graças ao posicionamento do Dr. Arnaldo Rippel, que nós conseguimos reativar a marca do São Petrô. Isso aí, que foi em 2005, há exatos 20 anos. Exatos 20 anos E que a gente está comemorando esse ano. Um recorde de público com mais de 3 mil pessoas. A gente fez uma projeção muito simplória, né? Vamos fazer um bailezinho para dar umas 500 pessoas. Hiato, vocês não sabiam como é que é. Não fazia ideia. A coisa tomou uma proporção que nós não esperávamos e a gente conseguiu aí contar a história mais em detalhes, né? Rápido. Existia, na época, o sucesso da Festa Ploc. A Festa Ploc era uma festa de música dos anos 80 que acontecia no Rio de Janeiro e que começou a aparecer em todos os jornais, nas mídias da época, né? E aí o pessoal chegou pra gente naquela onda de festival de inverno, né? Pô, por que vocês não trazem a Festa Ploc para o Petrô? Pensa, falei, não. Mas nós temos a nossa Festa Ploc. É o São Petrô, anos 80. Isso. Produto Vamos nosso. reativar? Poderia ter corrido esse risco de mudar totalmente a identidade, o nome. Sim, mas vocês recuperaram aí foi aonde a gente trabalhou com a emoção. E aí nós lançamos o São Petrô anos 80, que foi o primeiro evento que nós fizemos de grande porte, logo no início da nossa gestão. Sim. E que foi o tremendo sucesso que deu mais de 2.000 pessoas. 2.400 no primeiro, aí isso no 6 de setembro, véspera de feriado, que era uma terça-feira, ótimo. Que era o dia que ligava muito a história do São Petrô, sempre nas vésperas de 7 de setembro. O São Petrô foi inaugurado dia 6 de setembro de 1900... O novo São Petrô, né? O novo, de 82. São Petronil. 6 de setembro de 1982. 82, né? Então tinha toda essa data, Tinha, essa data ela é específica. Tanto que a gente fazia era o aniversário, né, do São Petrô, então tinha sempre tinha um desfile de Miss, Garota São Petrô. Tinha as camisetas comemorativas, eu tenho aquela do Baby até hoje. Baby eu preciso Baby Sauro. Baby Sauro. Eu preciso fazer também uma outra justiça aqui do seu irmão, Mauro Honório, porque na época, em 2004, a mídia que estava entrando, a mídia social era Orkut. Chamava-se Orkut. E aí o Mauro Honório me explicou. Raiz.
O Maranório me explicando, olha, pô, porque a área dele é informática também e tal. Não, porque papapá, o Orkut, São Petro tá lá e tal. Eu falei, peraí. Traduz pra mim, o que é isso aí? Eu sou analógico total, né? Eu sou o último cara a ter um smartphone fui eu. No mundo. Fui eu. Tanto que a gente ia pra São Paulo, vocês implicavam comigo. Tu tinha o telefone de cobrinha. Tá bom? É isso aí. Então, era Blackberry, bacana pra caramba. Blackberry. Aí todo mundo de smartphone e eu não tinha esse troço ainda. Então eu sou analógico pra cacete. Eu falei, peraí, ô Maranório, calma. Respira. Agora me explica com calma, porque senão não dá pra entender. Orkut, cara, mídia social, tem que ter isso, entrar na comunidade e tal. Ele me deu passo a passo, eu entrei e fui lá do São Petro. Fui aceito. E botei lá assim, que tal fazer se nós produzíssemos um revival São Petro? Aí a comunidade dobrou. Caramba. De gente. Não é que tinha muito, vai ter 400 pessoas. É como a voz do povo. É como aquele movimento que teve na pandemia que a gente criou, o Flashback Petrópolis. Né? Eu estava em Porto Alegre quando você fez isso. Deu uma explosão. Eu fiquei... Sabe como é que eu fiquei sabendo? Porque como eu perdi assim, um pouco do contato do pessoal, a gente se falava muito, mas a gente se falava sobre... assim, a gente se falava no remoto, né? No Messenger, né? No SMS? Não. Messenger. Messenger mesmo, porque... MSN. MSN. E aí a gente se falava muito. Tanto que ele me convidou para vir nesse São Petro que vocês fizeram. Ah, tá. E falou assim, cara, dá um jeito de vir. Porque eu estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele falou, dá um jeito de você vir. Tu lembra disso? Dá um jeito... todos os DJs de São Petro possíveis. Dá um jeito de você vir. Aquela foto e aí acabou que eu eu não tive condição de ir. Mas aí eu estava acompanhando de longe, né, o sucesso. E o meu irmão me falava assim, cara... Nossa, só faltou você lá e papapá. O dia que eu tentei vir, né? O dia que eu tentei vir, eu cheguei, a passagem comprada, entre aspas, eu fui ao aeroporto, cheguei lá, meu nome não estava na lista. Nossa. Deu um problema no cartão de crédito, enfim, papapá, e não tinha mais voo, né, coisa. E acabou que eu cheguei no aeroporto, e não consegui vir. Eu ia chegar de surpresa aqui, para dar um abraço neles. Eu não falei nada, fiquei quietinho. E aí, foi uma loucura, porque eu estava tocando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, numa festa, num evento. 2h da madrugada, eu pirei, falei assim, vou comprar uma passagem e vou aparecer lá amanhã. Mas não conseguiu. Não, aí comprei a passagem e tal, tudo certo. Quer dizer... Comprei não, né? Acabou que não comprei. Não tinha... Mas, enfim, aí eu cheguei em casa de madrugada, eram umas 4h da manhã, mais ou menos, e peguei uma mochila, ninguém ouviu. Minha mulher dormindo e os meus filhos ia tomar dormindo. Uma coça. E eu peguei uma mochilinha e tal, coloquei umas roupas, uma cueca, uma meia, uma coisa, e peguei o carro e fui para o aeroporto. Eu tenho o vídeo, tenho aqui no celular o vídeo, eu gravando dentro do carro, eu gravando... Alô, Petrópolis, estou chegando. E eles não sabiam. Eles não sonhavam nisso. Eu acho que eles nem... Eu cheguei a conversar sobre isso contigo. E eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês depois. E eu gritando, dentro do carro, né, todo feliz, de óculos escuros, já o dia amanhecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu indo para o aeroporto. Nossa. Eu falei, eu vou chegar lá. Surprise. Patrícia vai me ligar, minha mulher vai me ligar. Vai requerer o divórcio. E ela vai pensar assim... Onde é que você está? Pô, estou em Petrópolis. Nossa, mas o plano não saiu como... Não saiu como tinha que ser. Porque seria um homem morto. Mas o Valmir não fez desfeito, ele queria estar presente. Não, eu queria. E aí, na hora do check-in lá, eu dava um nome, Valmir, assim. Não, mas não tem Valmir... sabe? Entrei em desespero. Aí eu perguntei, qual é o próximo voo? Aí o voo era 18h, os outros voos estavam todos lotados. E aí eu falei, 18h, vou chegar 8h, 8h30 da noite, né? Assim, no Rio, até subir Petrópolis e tal. E desde que foi lançado esse revival, seja no comando das pistas ou então na produção, vocês sempre recebem feedback do público. Sim. O que vocês acham que o São Petro... depois do revival, simboliza para os petropolitanos? Porque acaba sendo um ambiente de reencontro de amigos, de reencontro com histórias. O tempo passou, né, cara? Os primeiros São Petro
a gente via lá pessoas que a gente não via há muito tempo que estudaram com a gente. Né? E até mais bacana, né? Nas matinês de carnaval, de todos esses eventos aí, Havaí, Preto e Branco, São Petrô isso, São Petrô daquilo, tudo isso que nós fizemos, seja nos 70, 80, 90, o que eu mais gostava de fazer era a matinê de carnaval. Por quê? Eu via lá sujeitos que estudou comigo, com filhos. Hoje, eu estaria vendo com netos. Né? 20 anos se passaram. Então, naquela época, o que acontece? Aquela faixa etária intermediária dos 40 anos que eu te falei, né? 40 anos era a minha idade. Dos 35 aos 45, não tinha nada em Petrópolis para se fazer. Então, aquela velha história. Lugar certo, na hora certa, produto certo. As pessoas com a cabeça certa para fazer o que tinha que ser feito. Então, a gente conseguiu abrir uma opção de lazer para essa rapaziada que realmente fazia muita falta. Então, de lá para cá, esse público já deu uma modificada. Tem gente mais nova que vai. Isso é muito legal. De conseguir conseguir abraçar... Naquela época hoje tem 60. Diferente. Já fica mais difícil você tirar o cara de 60 E mais anos legal de casa. ainda é saber Exatamente. que a partir dessas ações que a gente está fazendo no Petrópolis Sob Lentes, as pessoas vão saber a história por trás do evento. Isso. Porque às vezes a pessoa gosta das músicas que são tocadas, mas não imagina toda Não sabe o que essa é. história por Que trás. foi. Lá em 2005, frequentou quem viveu. Agora, frequenta quem viveu e quem não viveu e quer saber como é que é. E principalmente na questão assim, do São Petrô ser aquele modo de vida. Porque a gente levou isso para os bailes de carnaval, Isso. a gente estendeu isso ao longo do ano nas programações que a gente desenvolvia, né? Quando nós éramos diretores. E a gente lançou, inclusive, a nova geração, que a gente montou o Petrotim em cima da base do que era o São Petrô, para uma garotada de 12, 13, 14 anos e que ficou durante um tempo Pra que a gente terem essa conseguiu vivência, fazer. né? Exatamente. E a gente já está chegando próximo ali do fim, mas eu queria exibir algumas fotos que contam histórias para vocês rapidamente reviverem esses momentos. Agora é a hora da surpresa. Antes da exibição das fotos, a Olha, próxima nossa, edição do olha São ali. Petrô, como eu falei, vai acontecer no dia 4 de outubro, a partir das 9 da noite, e já eu dou mais detalhes. Então vamos lá. Vamos lá. Caramba, rapaz, olha aquilo ali. Isso aí já era mais próximo Não, a esse ato que a gente teve Esse é lá o no Salão São do Petrô. Grill, né? Não, mas... Não é a tua boate. Não é minha boate, não. Não, Aqui- isso aí já é o posterior. Já é posterior Dos anos 90. Eu sei pela pintura do salão, e pelo equipamento. Mas o também. salão, hoje, esse salão é uma academia. É. Uma academia. Ah, não é o Salão do Grill. É isso. Não, Esse esse aí é o salão da piscina. Ah, tá, porque tem a mesma configuração. É uma academia. Basicamente, sim. Aí já não era comigo. Olha, parece ser uma matinê de carnaval. Tô vendo a camisa do Flamengo ali. Parece ser sim. Ah, é verdade. Umas coisas aí penduradas. Mas era boate, era onde É, basicamente existiu o São o Petrô. Petrô, foi aí. Que a gente teve essa Exatamente. conexão aí. Exatamente. E a gente selecionou alguns recortes de jornal também, anunciando a vinda de alguns artistas. O Carlinhos, como falou, teve esse momento também da Garota São Petrô. Então, Sim. você vê que realmente aconteceram muitos desdobramentos a partir do evento. Infelizmente, a gente não tem muito material fotográfico. Eu até pesquisei lá nos arquivos do clube, né? Mas o que tem já vai ser ponto de partida para já dá um start. muitas boas memórias. Na Essa piscina. antiga A piscina, que vivia lotada, Essa foto né? é bem antiga. Sempre. Porque ali, Tem nem o prédio ali do na bar. frente são aqueles casarões, inclusive aquele Sim. ali, eu acho que era Ah, o o que chalé você que me tinha falou, né, da Roberto Silveira. o curso de inglês, né? Que era... Essa é bem antiga, essa é década de 60, É, 70, né? JB, estudei lá. Não, A entrada aí do clube. Década de 70. Essa é década de 70. Ah, total. Pela Lotada. figurina, cabelo e tal, não tem dúvida. Década de 70. Isso é o almoço das saladas. Almoço das Que saladas. eu queria rapaz. Olha aí. contextualizar, porque eu Esse expliquei é o Salão do Grill. para Carolina, e esse é o Salão do Grill. Que tinha, né? Que o almoço das saladas era parte do processo. Isso é década de do São 70 Petrô. também, né? Eu acho que foi o primeiro self, não sei se nessa época era. Esse é mas o Salão do No Grill. meu tempo era self-service. Hein, Carol? Não tinha- Esse é o Salão do É, Grill. O Salão isso. das quadras de tênis. Ih, Nossa Senhora, cara. Eu não acredito É nisso. carnaval, mas Meu Deus. contextualizado como São Petrô. Cara, o painel, São Petrô. Por isso que eu brinquei, São Petrô, porque ele piscava assim, ó, eram 4 canais, né, no sequencial. Ah, tá. Ele fazia São Petronil. São Petronil. Ah, tá Ó, o apagadinho Nil. ali, eu nem Tá tinha vendo o Nil? visto. O Nil ali em E azul. esse era o palco que a gente tocava, que Caramba, tinha um cara, espelhão olha atrás, aí, que era... rapaz.
E esse é o salão da piscina. São Petronil. Caramba. Esse sim. é a iluminação. Essa é a iluminação do Valmir. Esse é o teu. Esse é Abriu meu, um sorrisão ali. Puxa vida, cara. Deu a pontada no coração. Deu, Tava muito cara. cheio, devia ser eu discotecando isso aí. Tava Não, muito isso cheio. Esse aí, se eu não me engano, era um baile do Preto e Branco que no Salão Central, tocando a banda. Tava liberado. Mas tem uma Mas pessoa ali de era rosa, tem uma contextualização. pessoa ali de Não, mas eu A acho que não era contextualização. não, acho que Não. isso aí é um São Petrô, cara. Mas tinha ali o Porque curralzinho embaixo. Não, Lembra mas- do curralzinho? O curralzinho. O curralzinho. Você sabe o que é isso aqui? Eram as barras de balé da professora Helena Zenobbi. A gente pegava para separar para o pessoal não invadir o palco. Besteira. Olha ali, cara, a iluminação. A iluminação. As pencas, né? As pencas. Aí aqui tinha as aranhas, né? Lembra as aranhas? E a bola maluca, né? O globo. Uma coisa linda. Tinha as estrobozinhas, a Strobo Egg e a luz negrinha, tem uma ali, ó. Eram 4 penduradas tá. ali. Strobo Egg, por quê? Porque ela tinha um formato de ovo mesmo e elas piscavam aleatoriamente. E tinha muitas no salão. Então parecia realmente uma aeronave descendo. O negócio era maravilhoso. Teto todo escuro. E o bacana, o salão era prateado mesmo, prata. Olha lá, nós pintamos de prata. Por isso que aquela outra foto que era um verde, você falou, opa, não é... Só que aqui era quadriculado, preto e prata, preto e prata. Eu Tinha não sei espelho no teto, não tinha? Não tinha uma linha de espelho em volta? Não. Era preto e prata. Essa é a parte que eu não lembro. Eu tenho alguma coisa com Eu a não sei história do se espelho. eu acho que aqui não tá aparecendo o preto Tava e o bonitinho, prata. tava recém-reformado. Porque por causa da foto, tá? Sim, Da qualidade sim. da foto, É, enfim, né? com Mas certeza. é isso aí mesmo. E tá faltando as cortinas de veludo vermelhas ali, ó. Pra abafar o som, pro janela. som não, Pra não fechar incomodar ali- os moradores do vizinho. E aí, pra fechar com chave de ouro, os recortes de jornal, que a gente pegou ali do Lulu. Garota Verão, da competição, e Caramba, Lulu olha Santos ali. também, confirmado ali como Esse atração show do Lulu, artística. fui no ginásio? Fui. Ele Foi super jovem. ele fez um no ginásio e um no campo. Ah, né? não, fui do campo. Então, esse foi um gostinho do que é Caramba, reviver que legal, a história do São Petrô. Isso aí. Poxa vida. Aí, essa altura, quando for lançado o podcast, já vai ter sido lançado também no Instagram o vídeo contando a história. Então, aproveitem para revisitar o perfil, compartilhar bastante com o pessoal. Quero convocar você que está assistindo a gente aí a a prestigiar participar, o evento. né? Desses 20 anos de comemoração do São Petrô anos 80 que marcaram... O São Petrô que marcou várias gerações, né? Anos 80 a coisa mais E presente. esperamos que continue marcando, mesmo sendo... Esse ano eu pretendia fazer 4 eventos por ano, né? Mas não deu. Então tivemos um problema em abril, com aquela chuvarada toda e tal, babá. Então, O clube passou por uma reforma, O clube passou por uma reforma. tinindo, tá lindo. o banheiro tá Salão arrumadíssimo, bacana, né? o salão tá Espetáculo. lindo, tá maravilhoso. Eu acho que vale Então, a pena ó, o pessoal conferir. Próxima edição, dia 4 de outubro, a partir das 9 da noite, vai contar com a participação da banda Arcade Isso. e dos DJs originais Carlinhos Tardioli, Eu? que participou durante quase 4 anos do evento. DJ Valmir comandou as pistas durante 13, 14 anos. Por aí. Originalmente, 18, né? 18 Isso de forma anos. original. Aí a gente tem esses 20 anos que vieram, né? O Mion participou durante 2, 3 anos do São Petrô original É. e depois esses 20 anos pra cá que a gente É. fez esse revival do São Petrô que... E para reservar, fazer reservas, isso tudo está acontecendo pelo WhatsApp 24 988 22 1158. Esse WhatsApp está na descrição do vídeo. Reserva de mesas. reserva de mesas. Isso. E tem nos descritivos lá do Instagram, do E o Facebook. Instagram é Som Petrô Fã Clube. Isso. Fã com N, F-A-N. Fã. Fã Clube. Também vou botar aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. E tem enumerado lá os pontos de venda dos ingressos antecipados para o São Petrô. No clube 20 deve anos. estar sendo Secretaria vendido. do clube é também. rapidinho. Então- Secretaria do Clube, Eletrônica Tefé, Café Carioca e Óticas Martins Joias. Tudo ali no centro da no cidade, centro. fácil acesso. Acessível. Isso aí. E já que a gente está chegando no final, quero ouvir como é Petrópolis sob as lentes dos convidados, que é sempre aquele momento presente no programa. Dessa vez, as perguntas vão ser padrão para todo mundo, porque vocês vivem a mesma história, estão unidos aí por essas emoções. Um sinônimo para o São Petrô, Carlinhos. Sinônimo de São Petrô. Dá para passar a bola? Vamos lá. Bom, Ele já tem na mente. Eu não pensei nisso. Na verdade, fez uma grande parte daí. Eu diria que seria a minha vida. Por quê? Assim, a minha adolescência, né?
a minha formação. Tudo aconteceu ali dentro. Tudo, os amigos, a namorada que virou esposa, tudo ali. Então, quintal de casa, né? É o quintal de... Moldou a identidade, não né? tenha dúvida. Mignon, um sinônimo. A palavra seria tradição. Eu gostaria muito que o Petrô representou muita coisa no passado, para muitas famílias, inclusive a minha. Meu pai e minha mãe se conheceram lá, se casaram e eu nasci. Então, Petrô, a tradição é onde o passado se junta com o presente. Eu espero que chegue durante muito tempo no futuro. Carlinhos. O meu resumo de São Petrô, Petrópolis sob lentes, é a questão da amizade, porque as pessoas se reencontram lá dentro de São Petrô. Graças ao São Petrô, eu tenho esses amigos aqui do coração, que são pessoas fantásticas, e aqueles que eu vejo, né, entrar no São Petrô com um brilho nos olhos, revendo os amigos, relembrando os pontos memoráveis, que eu acho que isso que fica, né, na verdade. Isso, né? Então, a amizade, eu acho que é um ponto muito eloquente aí nessa questão. E Petrópolis sob as lentes de vocês? Quer começar com o Carlinhos agora, inverter a mão? Petrópolis sob a minha lente. Tranquilidade, uma cidade pacata, que muita gente reclama que não tem nada o que fazer. Mas tem São Petrô dia 4 de outubro. Mas tem São Petrô, tem alguns eventos que acontecem que são bem legais. Então, acho que a galera, de repente, valorizar um pouquinho essa nossa cultura de eventos. Procurar que a saber. gente procurar se não inteirar esperar cair mais. no colo a programação. Não. Busca que vai achar. Não, e valorizar, porque por trás de uma realização existe uma história, existe um suor, né? Como nós aqui, trazendo São Petrô para fazer as lembranças borbulharem. Serem reavivadas. Mignon. Olha, eu nasci aqui, vivi aqui, estudei aqui, trabalhei aqui, trabalho há 44 anos que eu trabalho. Eu não trocaria Petrópolis por nenhuma cidade, né? Eu pretendo, se Deus quiser e permitir, se eu chegar a me aposentar e tiver condições, morar na praia. Mas é por uma questão de Perópolis. um projeto... Perópolis, um projeto velho já mesmo, né? Sentir um pouco menos do frio, caminhar um pouquinho. Mas Petrópolis é uma cidade que fica difícil de você pensar em trocar por trocar. Então, acho que, sob nossas lentes, eu poderia dizer que Petrópolis, nós temos o privilégio de viver e de morar aqui. E Valmir? Valmir já saiu, já voltou? Eu saí, voltei, fiquei 20 anos fora e tal, e é uma cidade, assim como o Carlinhos falou, eu acho que é uma cidade tranquila, você ainda consegue viver sem extrema violência, né? Você consegue, de repente, criar teus filhos e tudo. Meus filhos já são criados e tal, mas eu acredito que ainda seja uma cidade... nesse aspecto, né? Uma cidade boa para se viver, né? Apesar dos problemas topográficos e os problemas de... É uma cidade que tem história. Tem história. Dom Pedro já falava lá atrás, não constrói aí, esse lugar não é para construir. Mas, enfim, ainda você consegue ainda viver relativamente tranquilo, né? E eu acho que hoje a segurança é um fator decisivo, penso, né? eu acho que hoje é o aspecto mais relevante. Porque para pensar, problemas todos têm. Exato. Quais são os maiores e menores para gente que mora em Petrópolis? Refletir sobre isso. Não, eu, como morador do centro da cidade, já há muito tempo, eu sinto um certo conforto em botar o pé na rua, 8 horas da manhã, e do outro lado, Mignon! Aí alguém passa a buzina e tal. Eu sinto um certo conforto. E as pessoas ainda se conhecem, né? Saber
saber onde estou. Isso é bem interessante. Sinto que muitas memórias foram relembradas hoje, muitas emoções também reavivadas, poxa vida. principalmente vendo ali as fotos. Isso é muito bacana, ver como é que o evento realmente desperta isso tudo dentro de quem viveu e desperta também a curiosidade em gerações mais jovens, como é a minha, de poder sentir um gostinho de como é que era essa dinâmica de funcionamento da cidade. Saber como era um pouco antigamente, né? Sim. Quero agradecer imensamente a participação de Carlinhos, Mignon, Valmir. Nós Nossa agradecemos. dinâmica aqui Gratidão. do programa hoje foi um pouco diferente, porque estamos entre amigos, então automaticamente os convidados já se relacionam entre si. E, gente, fazer de novo o convite para vocês seguirem Instagram e Facebook do Som Petrô, participarem do evento, prestigiarem esse evento que faz parte da história da cidade, que tem tanto esforço envolvido nos bastidores, acompanharem também o Petrópolis Sob Lentes para apoiarem o projeto e tudo que ele simboliza, e os parceiros, Cadani, Chalé do Chocolate, Mude Petrópolis, Ana Flor e Estúdio Petrópolis. Até a próxima!